você é um grande jornalista e eu acho que você não concede tantas entrevistas assim. Você tá mais acostumado a entrevistar as pessoas. Ainda mais o Pra Variar, que é sempre uma galera, muita gente ao mesmo tempo. É verdade. E você que faz o roteiro do Pra Variar, inclusive. Eu que faço o roteiro. Você faz Aquelas o roteiro, perguntinhas você saem da minha apresenta. cabeça. Faz tudo. Cara, e você tem que juntar sempre 300 pessoas, que no Pra Variar é 300 pessoas, né? Tem dia que a gente bate ali que falta cadeira. É verdade. Aí tem que fazer você entra aqui, você entra sai aqui. É. Desse jeito eu tô ligada como que é que funciona Pra Variar, tá? Eu amei. Mas como é que foi o começo de tudo isso? Porque você me parece meio tímido. Eu digo que eu sou introspectivo. Introspectivo. Tanto que assim, né? Na primeira semana o Vitor sempre falava, não, Caia é a parte séria do programa. Deu um mês, eu já tava fazendo piada. Acho que é isso, demora um pouquinho pra confiar. Será que eu posso ser eu já chegando, sabe? Demora um pouquinho. E por que você Mas escolheu comunicação? Boa pergunta. Você não sabe até agora. Eu tenho brincadeira. Acho que assim, eu demorei bastante tempo pra entrar na faculdade. Bastante tempo, assim, pensando na galera entra com 17, 18 anos, eu fui entrar com 22, 23. Tá. Então, fiquei uns anos, assim, pensando o que eu quero fazer da minha vida. Não sei. E tinha uma cobrança muito louca. Eu fui uma das primeiras pessoas da família a entrar na universidade, mas tinha uma cobrança que eu precisava estar na universidade. Eu ficava, por quê? Nenhum de vocês estão. Minha mãe não foi pra faculdade, minhas tias também, minha avó mal terminou o ensino, né, fundamental. Eu não entendia por que tinha que ser essa pressão, mas falei, beleza, quando eu achar a minha área, eu vou. E descobri que eu queria ser jornalista. Tinha na infância, não era muito fã da MTV. Não sabia que VJ poderia ser jornalista. Depois eu fui entender que era uma das carreiras possíveis, né? Ou podia fazer rádio e TV, ou podia fazer jornalismo. Mas foi em junho de 2013. Manifestações, eu era um daqueles jovens lá que estava vivenciando aquele momento que… Depois eu entendi que o Brasil foi para um rumo diferente, mas na hora ali parecia que a gente estava fazendo história, ocupando a rua, se manifestando. E o que saía no dia seguinte no jornal não era o que estava acontecendo durante as manifestações. Eu falei, cara, eu quero ser jornalista então, porque não é possível que a galera não tá conseguindo contar o que tá acontecendo. Sim. Aí, isso foi em junho, né? Agosto, eu já entrei na faculdade, comecei a fazer jornalismo. Legal. Pra E eu poder vi fazer também, diferente. Caê, que você tentou o Enem 3 vezes, né? Sim. Você achava que você não podia fazer faculdade pública, não ia ser bolsista. Como é que foi pra você esse processo de fazer Enem 3 vezes? Porque a gente sabe que é difícil fazer Enem. Fazer uma né? vez já é complicado. Fazer uma vez já é complicado. E eu sei que também você veio de periferia, então tinha essa cobrança e tudo mais. E como é que foi a sua vivência dentro da periferia? Essa questão da transição e tal. Conta um pouquinho pra gente. Até hoje, assim, eu me arrependo muito de não ter tentado uma universidade pública, porque achava que eu não tinha capacidade. Porque é isso, né? Caraca, meu. Nunca… E assim, no último ano, ensino médio, eu até fiz um ano de cursinho. Porque minha mãe falou, não… Acho que você tem capacidade pra tentar uma USP. Eu nem cheguei a me inscrever na FUVEST. Porque eu falei, não vou dar essa vergonha pra minha mãe. Nossa, autoestima lá no alto. Não existia uma autoestima naquela época. Me identifico. Porque é isso, na quebrada, a gente… Naquela época, principalmente, eu me formei no ensino médio em 2008. Né? A gente tá falando de… Eu não aparento, mas eu tenho 32, né? Então, assim, faz bastante a pele tempo. Ela faz um skincare, menina, acredita? Agora eu tô fazendo. Tá fazendo? Doutora Mona Lisa é minha médica. Fiquei chocada quando eu fui lá, que ele falou que lavava Gabi, o sabonete no corpo. não vamos falar sobre isso, por favor. Vamos superar esse momento. Mas então é isso, né? Eu não tinha… Naquela época, assim, internet quase não existia, né? Eu ainda usava Lan House naquela época, né? Não tinha internet em casa. Falecida Lan House. Meu Deus, gente. Tô Então, me sentindo uma idosa. Como que eu vou conseguir entrar numa universidade pública se eu não ter isso? Não tem essas referências, né? Eu achava que eu tinha zero inteligência. Mas aí tentei o Enem pela primeira vez ali. Nota horrível, né? Nem a redação não me salvou naquela época. Eu fui, na verdade, aprender a escrever bem na faculdade. Eu fui entender a usar vírgula na faculdade, porque o ensino é defasado, querendo ou não, né? Tive professores maravilhosos no ensino médio, mas tinha ensino defasado, né? Minha época começou ali umas greves também, né, dos professores, então teve coisas assim que fui muito impactado, então eu não achava que a universidade era um lugar para mim. Mas comecei a entender, aí comecei a tentar. Aí eu não lembro que ano que eu tentei o Enem pela segunda vez, e o terceiro eu já estava na universidade. Então eu entro em 2013, no meio do ano. Fiquei um ano pagando a universidade, porque assim, era um valor acessível, meio que assim, metade do meu salário, então eu conseguia pagar. Comecei pagando R$500 na faculdade, no final tava quase 3 mil a mensalidade. Nossa! Aí se não fosse o Enem, se não fosse o ProUni, eu não teria me formado. Porque até começou o terceiro semestre, eu já estava pagando mais de faculdade do que eu recebia de estágio.
E minha mãe não tinha como me ajudar, né? Porque ela já estava pagando aluguel, já estava pagando as contas. O fato de eu ter entrado na universidade na época, eu trabalhei bastante. Minha carreira começou como vendedor numa loja de shopping. Meu primeiro emprego. Loja de videogame, eu não tinha videogame, porque não tinha dinheiro para ter videogame. Mas estava vendendo jogos. Depois, eu comecei uma carreira como vários jovens periféricos no telemarketing. Né? Então, passei assim, telemarketing de plano de odontologia. Aí, eu caí no telemarketing de uma terceirizada de uma companhia aérea. E comecei a me dar bem ali. Mas, assim, o salário era o salário mínimo na época, né? Mas, pra mim, era tipo, nossa, quanta salário, grana. né? Quando a gente quanta trabalha, grana o primeiro tenho. emprego é assim, de telemarketing. Eu lembro que eu ganhava R$900, sabe? Era mais ou menos isso, né? De, Eu comecei recebendo 400 e alguma coisinha. É isso. E engraçado, né? Porque o primeiro emprego a gente sempre acha que a gente estourou a boca do balão. Tipo, nós R$400 só pra mim, assim, né? Metade ia pras despesas da casa e eu conseguia comprar pela primeira vez minhas roupas, né? Ainda tava muito longe de me entender um cara trans, mas já me entendia enquanto sapatão. E entendia que roupas feminilizadas não era uma coisa que eu queria. E durante os 12 até os 17 anos, minha mãe eu digo que ela me vestia de drag queen. Porque não era eu, sabe? E era a época que ela mais me forçou a performar a feminilidade. Porque acho que ela começou a perceber, né? Que aquela criança era uma criança LGBT. Porque até os 11 anos, até dos 10, 11 anos, eu conseguia me vestir da forma que eu queria, né? Com 2 anos, eu já comecei a negar o vestido. Então, eu não usava mais roupas assim. E ela deixava eu me vestir do jeito que eu queria. Mas aí vem a menstruação. Aí, com a menstruação, você tem que ser mocinha, né? Foram as palavras que ela me disse. Então, começou a me vestir de drag queen. E, assim, imagem da adolescência eu odeio. Eu não tenho fotos, porque foi um momento, assim, que é qualquer pessoa ali, menos eu. Caramba! É absurdo. Mas aí, só pra, né, eu tenho esse problema. Eu começo e Não, vocês por me favor, trazem aqui, de esse volta. programa Não, é pra você pode isso. falar. É pra isso? Ah, então tranquilo. Mas em só pra paz. fechar. Aí, já na universidade, então, eu falei, putz, eu não vou ter grana pra continuar a faculdade. Então, vou tentar o Enem pela última vez. Não sei, minha autoestima ainda preciso trabalhar ela, né? Porque eu ia falar uma coisa aqui, mas fui bem. Minha redação foi 900, mas foi 900 no ano que todo mundo zerou. Lembra aquele ano que muita gente zerou a redação? Que era publicidade na infância? O tema era publicidade na infância e as pessoas simplesmente não conseguiram escrever sobre isso. Gente, a Larissa Manoela aí em peso. Só que aí eu tinha uma irmã que na época, 2000 e... Não sei quantos anos ela tinha, mas ela é 13 anos mais nova do que eu. Então, eu sempre digo pra ela, né, que eu sou como uma figura paterna até pra ela, querendo ou não. Porque o pai dela não é um cara muito presente, eu acabei sendo essa pessoa que ajudou a educar ela. E eu lembrei muito da minha irmã, porque assim, a gente sendo uma família periférica, assim como eu, até a 8ª série, minha mãe se desdobrou pra gente estudar em escola pública, particular. Mas era uma escola particular pequenininha no bairro, que era uma grana que ela podia pagar. E minha irmã também estudou até a 8ª série numa escola particular do bairro. Só que, apesar de ser uma escola pequena do bairro, tinha umas pessoas com um pouquinho mais de grana. Então, ela que queria ter os brinquedos que as amigas dela tinham. E minha mãe não tinha como comprar aquele brinquedo, porque toda a grana ia pro aluguel e pra escola dela. Então, eu me inspirei na minha irmã pra fazer essa redação. Eu falei o quanto é isso, né? O quanto a gente, por conta da sociedade, as crianças acabam querendo ter uma vida ali, talvez, que não é a realidade. E aí, tirei 900. Fui muito mal na parte de exatas, porque eu sou péssimo. Não entendo de física, não entendo de química, matemática, nada. Mas a minha redação me garantiu essa bolsa de 100%. Então, eu consegui dedicar um pouquinho mais, né? Porque eu falei, putz, é isso, minha faculdade tá paga. Só depende de mim. Sim. E eu era muito nerd mesmo. Eu nunca peguei DP, por exemplo. Eu podia pegar uma durante, né, pra não perder a bolsa. Mas eu falei, eu não quero nem pegar exame. Teve uma vez que eu peguei exame, que eu tive que fazer a prova de recuperação. Eu chorava, como se minha vida tivesse acabado. Caraca, Como assim muito eu nerd. repeti essa matéria? Mas é muito dessa cobrança também, né? De, ai, não vou pegar DP, porque se eu pegar, meu Deus, minha mãe vai me Ai, dá medo matar. de perder a E eu vou bolsa, perder a sabe? bolsa. Mas isso é um rolê muito de uma vivência de quem é bolsista, Sim. de qualquer coisa. Porque eu me lembro também que eu tinha uma cobrança que não vinha da minha mãe, que não vinha de nenhum lugar, assim. Mas se eu tirava 8, eu já ficava desesperada. Parecia... Nossa, tinha que ser de 9 pra cima. É isso, porque parece que qualquer situação você vai perder a sua bolsa, assim. Sim, é. Tanto é que Eu a época que eu mais relaxei foi na faculdade. Se eu tirava nota baixa, 7, eu ia lá no professor, por que eu tirei? Sim. Por que eu tirei essa? Mas sabe o que é muito louco? Eu era desesperador. tão nerd que acho que, assim, eu tenho mais amigos professores da época da faculdade do que os alunos. Eu tenho, tipo assim, 3 amigos ainda da faculdade que eu falo, mas os professores ainda são, tipo assim, amigos, sabe? Que a gente sai pra comer. Porque isso era o primeiro aluno a chegar e o último a ir embora. Então, e aí,
gabaritava as provas, era super… E teve uma professora que eu virei amigo dela durante a faculdade, que é a Cíntia, que me deu aula de geopolítica. E eu fui a única pessoa a tirar 7 na prova dela. Quando ela me deu o resultado, né, que a nota era 7 a máxima, porque os 3 eram aquelas atividades que a gente fazia. Ela falou, eu juro que foi você que conseguiu isso. Não é porque a gente é próximo, você é a única pessoa que conseguiu gabaritar minha prova. E é uma prova difícil. Eu falei, prestei atenção nas Cara, que aulas. foda. É importante. E você tinha falado que é difícil acesso a brinquedos, que sua irmã tinha. Você também gostava muito de literatura, né? E aí começou a ler com Harry Potter e tudo mais. E não tinha como, sua mãe não tinha como comprar. E você lia dos seus familiares e tal. Então, como foi pra você esse início de se envolver com a literatura mesmo? Porque a gente sabe, enquanto pessoas periféricas, que a gente não tem muitas condições de comprar livro, né? É muito difícil. A gente até falou isso quando… veio eu e a Maria aqui. Então, como foi pra você se inserir na literatura? Quanto tempo levou pra você, sei lá, comprar o seu primeiro livro? E esse processo mesmo, até com Harry Potter e outros tipos de narrativas, até chegar no seu contato com a literatura trans. Nossa, acho que demorou realmente muito tempo, porque é isso, né? Não tinha grana pra comprar livro. Era uma realidade que… E assim, na casa… Por isso que, assim, a questão do sabonete… Vamos trazer essa questão de volta aqui, do porquê que eu achava que tinha que ser um sabonete pro corpo inteiro. Até minha irmã nascer, eu morei numa casa, eu e mais 8 pessoas. Caraca. Mais 5 mulheres e mais 2, né? Meu primo, que era uma criança, e meu tio. Na mesma casa? Na mesma casa. E assim, eram 2 quartos na casa. Aí tiveram que construir 2 quartos no quintal, pra poder ficar um quarto pro meu tio, um quarto pra minha avó. E eu dividi quarto, eu, minha mãe e 2 tias, até minha irmã nascer. Caraca. Então assim, era um sabonete pra família, sabe? Sim. Meu tio e o meu primo eram os únicos que tinham um sabonete diferentes, porque eles eram os meninos da família, né? Eu não era visto dessa forma, então… Era um sabonete pra mim, pra minha mãe e pras minhas tias. Nossa, individualidade zero. Então… Não, e assim, quarto… Eu só fui ter um quarto agora, depois de adulto. Porque aí, minha mãe engravida da minha irmã, a gente muda pra uma casa… Umas 3, 4 ruas abaixo da minha avó, que só tinha um quarto. Então, era eu, minha irmã e minha mãe naquele quarto. E tanto que teve uma época ali que eu dormia na sala pra tentar ter o mínimo de privacidade, que não é uma privacidade, né? Porque Sim. tinha que passar Sim. pela sala pra poder ir pro banheiro e pra cozinha. Aí a gente voltou, depois que a minha irmã tava com 5 anos, mais ou menos, a morar na mesma rua que a minha avó, na casa do lado. E assim, aquela coisa, né? Casa contra as casas no quintal. A gente morava na casa da frente e a proprietária com as filhas na casa do fundo. Um quarto também. Eu, minha mãe e minha irmã. E eu já na faculdade nessa época, né? Caramba. Aí, minha mãe morre em 2017 e a gente muda pra essa casa do fundo, que era a casa das proprietárias, né? Porque assim, minha mãe morreu na nossa casa. Então, ficou… Apesar de ser o mesmo quintal, a gente ainda ficou… Era insustentável, mas não era o mesmo espaço físico. Aí, eu e a minha irmã dividimos quarto, minha tia veio morar com a gente. Depois, minha tia foi e meu tio veio. Então, até 2019, eu dividia quarto com a minha irmã. Sabe? Então, é muito recente isso. Muito recente. Aí, no que eu me mudo, eu vou morar com a minha ex. Então, também não tenho privacidade, né? Saio de casa pra poder morar Sim. com a pessoa que eu me relacionava. Aí, eu só fui morar sozinho mesmo em 2020, quando eu termino com ela. Aí, eu fui ter uma casa inteira pra mim. Que eu falei, meu Deus, que loucura! O que eu faço, Paraíso. né? Todos esses cômodos pra mim. É muito doido. Então, sempre foi a questão, assim, de grana, sempre foi muito difícil. Então, esse meu primo, o pai dele tinha um pouquinho mais de grana, então ele ganhava os livros. Então, ele ganhou a primeira coleção de Harry Potter. Só que ele era muito mais nerd no sentido tanto que ele é formado em engenharia mecânica. Nossa. Então, era exatas, mas a parada dele. Então, eu li, assim, Harry Potter. Foi o primeiro livro ali que eu li. Foi esse que eu li porque eu quis, né? Tinha aqueles na escola que você acaba sendo… acaba sendo Clássicos obrigada a ler. brasileiros, vai aquelas ler isso sim. coisas. Mas Harry Potter foi… Por isso que é difícil pra mim abandonar o Harry Potter. Apesar da J.K. Rowling, sabe?